não fará nenhum mal passarmos em revista as contradições que por um momento nos confundiram em nossa investigação. O sentimento de culpa devia ser, em determinado ponto, consequência de agressões não realizadas, mas em outra ocasião, e justamente no seu início histórico, o patricídio, consequência de uma agressão levada a cabo. Achamos também a saída para essa dificuldade. O estabelecimento da autoridade interna do super-eu mudou radicalmente a situação. Antes, o sentimento de culpa coincidia com arrependimento. Nisso, observamos que se deve reservar a designação de arrependimento para a reação após efetivamente haver sido realizada a agressão. Depois, a diferença entre a agressão intencionada e realizada perdeu sua força. Devido à onisciência do super-eu, o sentimento de culpa podia ser gerado tanto por uma violência realmente consumada, como todos sabem, quanto por uma apenas intencionada, como verificou a psicanálise. O conflito entre os dois instintos primordiais, oriundo da ambivalência, produz o mesmo efeito, com ou sem mudança na situação psicológica. Somos tentados a buscar aí a solução para o enigma da relação variável que o sentimento de culpa mantém com a consciência. O sentimento de culpa por arrependimento em virtude da má ação teria de ser sempre consciente. Aquele por percepção do mau impulso poderia permanecer inconsciente. Não é tão simples, porém, a neurose obsessiva contradiz enfaticamente isso. A segunda contradição era que a energia agressiva, da qual imaginamos dotado super-eu, apenas dá continuidade e mantém para a vida psíquica, segundo uma concepção, a energia punitiva da autoridade externa, enquanto para outra concepção seria antes a nossa própria agressividade, que, não tendo alcançado a aplicação, é dirigida contra essa autoridade inibidora. A primeira visão parecia adequar-se melhor à história, a segunda à teoria do sentimento de culpa. Uma reflexão mais demorada apagou quase em demasia a oposição aparentemente inconciliável. Restou de essencial e comum a ambas que se trata de uma agressão deslocada para dentro. A observação clínica, por sua vez, permite distinguir realmente duas fontes para a agressividade atribuída ao super-eu, das quais uma ou outra exerce o efeito maior num caso particular, mas que, em geral, atuam conjuntamente. Esse é o lugar, creio, para defender seriamente uma concepção que antes sugeri como suposição provisória. Na mais recente literatura psicanalística, há uma predileção pela teoria segundo a qual toda espécie de frustração, toda satisfação instintual contrariada tem ou pode ter por consequência uma elevação do sentimento de culpa. Acho que reduziremos bastante as dificuldades teóricas se deixarmos isso valer apenas para os instintos agressivos, e não se achará muita coisa que vá de encontro a essa hipótese, pois como explicar dinâmica e economicamente que no lugar de uma exigência erótica não cumprida surja um acréscimo do sentimento de culpa? Isso parece possível apenas por um rodeio, que o impedimento da satisfação erótica desperte um quê de pendor agressivo contra a pessoa que atrapalha a satisfação, e que essa agressividade mesma tem de ser suprimida. Mas então é somente a agressividade que se transforma em sentimento de culpa ao ser suprimida e transmitida para o super-eu. Estou convencido de que poderemos expor muitos processos de modo mais simples e transparente se limitarmos aos instintos agressivos ou achado da psicanálise relativo à derivação do sentimento de culpa. O exame
do material clínico não fornece resposta inequívoca neste ponto, pois conforme nosso pressuposto, as duas espécies de instintos quase nunca aparecem puras, isoladas uma da outra, mas a apreciação de casos extremos provavelmente apontará na direção que espero. Fico tentado a extrair uma primeira vantagem dessa concepção mais rigorosa, aplicando-a ao processo de repressão. Os sintomas das neuroses são, como vimos, essencialmente satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados. No curso do trabalho psicanalítico aprendemos, para nossa surpresa, que talvez toda neurose esconda um quê de sentimento de culpa inconsciente, que por sua vez fortalece os sintomas ao usá-los como castigo. Agora é plausível formular a seguinte proposição: quando uma tendência instintual sucumbe à repressão, seus elementos libidinais se transformam em sintomas, seus componentes agressivos em sentimento de culpa. Ainda que seja apenas aproximadamente correta, essa frase merece o nosso interesse. Alguns leitores desse trabalho podem achar que ouviram demasiadas vezes a forma da luta entre Eros e instinto de morte. Ela caracterizaria o processo cultural que se desenrola na humanidade, mas refere-se também ao desenvolvimento do indivíduo e desvendaria, além do mais, o próprio segredo da vida orgânica. Parece indispensável pesquisar as relações que existem entre os três processos. A repetição da mesma fórmula se justifica pela consideração de que o processo cultural da humanidade e o desenvolvimento do indivíduo são também processos vitais e, portanto, participam da característica mais ampla da vida. Por outro lado, justamente por isso, a constatação desse traço geral não contribui em nada para a diferenciação entre eles, enquanto certas condições particulares não vêm delimitá-lo. Só podemos nos tranquilizar, então, afirmando que o processo cultural é a modificação que o processo vital experimenta sob influência de uma tarefa colocada por Eros e instigada por Ananke, a real necessidade, e que essa tarefa consiste na união de indivíduos separados em uma comunidade ligada libidinalmente. Mas se olharmos a relação entre o processo cultural da humanidade e o processo de desenvolvimento ou educação do indivíduo, sem muito hesitar, decidiremos que ambos são de natureza muito parecida, se não for o mesmo processo realizado em objetos diferentes. Naturalmente, o processo cultural do gênero humano é uma abstração de ordem mais alta que o desenvolvimento do indivíduo e, portanto, mais difícil de aprender vivamente. Tampouco a busca de analogias deve ser exagerada compulsivamente, mas tendo em vista a semelhança dos fins. Num caso, a integração de um indivíduo num grupo humano, no outro, a criação de uma unidade coletiva a partir de muitos indivíduos. Não pode nos surpreender a similaridade dos meios empregados e dos fenômenos advindos. Em virtude da sua extraordinária importância, não cabe silenciar por mais tempo a respeito de um traço diferenciador dos dois processos. No processo de desenvolvimento do indivíduo, conserva-se a principal meta do programa do princípio do prazer, achar a satisfação da felicidade, e a integração ou adaptação a uma comunidade aparece como uma condição inevitável que se deve cumprir para alcançar a meta da felicidade. Se pudéssemos fazê-lo sem esta condição, seria talvez melhor. Em outros termos, o desenvolvimento individual nos aparece como um produto da interferência de duas tendências: a aspiração à felicidade, que habitualmente chamamos de egoísta, e a aspiração à união com os outros na comunidade, que denominamos altruísta. As duas designações não vão muito além da superfície. No desenvolvimento individual, como foi dito, a ênfase cai geralmente na aspiração egoísta ou à felicidade. A outra, que pode ser chamada cultural, contenta-se, via de regra, com um papel restritivo.
é diferente no processo cultural. Neste, o principal é, de longe, a meta de criar uma unidade a partir dos indivíduos humanos. A meta da felicidade ainda existe, mas é impelida para segundo plano. Quase parece que a criação de uma grande comunidade humana teria êxito maior se não fosse preciso preocupar-se com a felicidade do indivíduo. O processo de desenvolvimento individual pode, então, ter traços especiais que não se repetem no processo cultural humano. É apenas na medida em que o primeiro desses processos tem por meta a incorporação na comunidade que ele necessariamente coincide com o segundo. Assim como um planeta circula em volta de seu aço central, além de rodar em torno de seu próprio eixo, também um ser humano participa do curso evolutivo da humanidade enquanto segue seu caminho de vida. Para nossos olhos obtusos, no entanto, o jogo de forças do céu parece fixado numa ordem imutável. Na vida orgânica, vemos ainda como as forças lutam entre si e os resultados do conflito mudam constantemente. Assim também as duas tendências, a de felicidade individual e a de união com os outros seres, têm de lutar uma com a outra no interior de cada indivíduo. Assim, os dois processos de evolução individual e cultural precisam defrontar-se e disputar um ao outro o terreno. Mas essa luta entre indivíduo e sociedade não deriva da oposição provavelmente inconciliável entre os dois instintos primeiros, eros e morte. Significa uma desavença na casa da libido, comparável à briga pela distribuição da libido entre o eu e os objetos, e admite um equilíbrio final no indivíduo. Oxalá também no futuro da civilização, apesar de atualmente dificultar tanto a vida. A analogia entre o processo cultural e o desenvolvimento do indivíduo pode ser ampliada num aspecto importante, pois é lícito afirmar que também a comunidade forma um super-eu, sob cuja influência procede a evolução cultural. Pode ser uma tarefa atraente para um conhecedor das culturas humanas perseguir em detalhes essa analogia. Eu me limitarei a destacar alguns pontos notáveis. O super-eu de uma época cultural tem origem semelhante ao de um indivíduo. Baseia-se na impressão de grandes personalidades líderes que deixaram homens de avassaladora energia espiritual, ou nos quais uma das tendências humanas achou a expressão mais forte e mais pura, e por isso também, com frequência, a mais unilateral. Em muitos casos, a analogia vai ainda mais longe, na medida em que essas pessoas frequentemente, talvez sempre foram durante a vida, zombadas, maltratadas e mesmo cruelmente eliminadas pelas outras, tal como também o pai Primevo ascendeu à divindade apenas muito depois de sua morte violenta. O mais impressionante exemplo dessa conjunção do destino é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Se porventura não pertence ao reino do mito, que a chamou à vida em obscura memória daquele evento primevo, um outro ponto de concordância é que o super-eu da cultura, exatamente como a do indivíduo, institui severas exigências ideais, cujo não cumprimento é punido mediante angústia de consciência. É aqui que se produz mesmo o caso curioso de os processos psíquicos em questão serem para nós mais familiares e mais acessíveis à consciência, quando vistos no grupo, do que podem sê-lo no indivíduo. Neste, apenas as agressões do super-eu, no caso de tensão, fazem-se audíveis como recriminações, enquanto as exigências mesmas, com frequência, ficam inconscientes no segundo plano. Se as trazemos para o conhecimento consciente, revela-se que coincidem com os preceitos do super-eu cultural prevalecente. Nesse ponto, os dois processos, o da evolução cultural da massa e do indivíduo, estão colados um ao outro, por assim dizer, daí que não
poucas manifestações e características do supereu podem ser mais facilmente notadas em seu comportamento na comunidade cultural do indivíduo. O supereu da cultura desenvolveu seus ideais e elevou suas exigências. Entre as últimas, as que concernem as relações dos seres humanos entre si são designadas por ética. Em todos os tempos as pessoas deram enorme valor a essa ética, como se dela esperassem realizações de particular importância. De fato, a ética se dedica ao ponto facilmente reconhecido como o mais frágil de toda a cultura. Ela há de ser vista então como tentativa terapêutica, como esforço de atingir, por um mandamento do supereu, o que antes não se atingiu com outro labor cultural. Já sabemos que aqui se coloca o problema de como afastar o maior obstáculo à cultura, o pendor constitucional dos homens para a agressão mútua, e por isso mesmo nos interessamos especialmente por aquele que é provavelmente o mais jovem dos mandamentos do supereu cultural, o que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. A investigação e a terapia das neuroses nos levam a sustentar duas objeções contra o supereu individual. Pela severidade dos seus mandamentos e proibições, eles se preocupam muito pouco com a felicidade do eu, não levando devidamente em conta as resistências ao cumprimento deles, a força instintual do id e as dificuldades do ambiente real. Daí que, movidos pela intenção terapêutica, frequentemente somos obrigados a combater o supereu e nos empenhamos em fazer baixarem suas exigências. Recriminações idênticas podem ser feitas às reivindicações éticas do supereu cultural. Também esse não se preocupa suficientemente com os fatos da constituição psíquica do ser humano. Emite uma ordem e não se pergunta se é humanamente possível cumpri-la. Supõe, isto sim, que o eu do ser humano é possível psicologicamente. Tudo aquilo de que o incumbem, que o eu tem domínio irrestrito sobre o seu id, isso é um erro. E também nós chamamos homens normais, o controle sobre o id não pode ir além de certos limites. Exigindo mais, produzimos no indivíduo rebelião ou neurose ou o tornamos infeliz. O mandamento ama teu próximo como a ti mesmo é a mais forte defesa contra a agressividade humana e um belo exemplo do procedimento antipsicológico do supereu cultural. O mandamento é inexequível. Uma tão formidável inflação do amor só pode lhe diminuir o valor, não eliminar a necessidade. A civilização negligencia tudo isso. Recorda apenas que quanto mais difícil o cumprimento do preceito, mais meritório vem a ser ele. Mas quem segue tal preceito na civilização atual põe-se em desvantagem diante daquele que o ignora. Que poderoso obstáculo à cultura deve ser a agressividade, se a defesa contra ela pode tornar tão infeliz quanto ela mesma. Chamada ética natural, nada tem a oferecer aqui, salvo a satisfação narcísica de o indivíduo poder se considerar melhor do que os outros. A ética que se apoia na religião introduz aqui suas promessas de um além-túmulo melhor. Acho que enquanto a virtude não compensar já nesta vida, a ética pregará em vão. Parece-me também, fora de dúvida, que uma real mudança nas relações das pessoas com a prioridade será de maior valia. Neste ponto, que qualquer mandamento ético, mas entre os socialistas esta compreensão é turvada por um novo desconhecimento idealista da natureza humana e assim tornada sem valor para a aplicação. A linha de abordagem que procura estudar nos fenômenos da evolução cultural o papel de um supereu me parece prometer ainda outros esclarecimentos. Apresso-me a concluir
Mas de uma questão não posso me esquivar. Se a evolução cultural tem tamanha similitude com a do indivíduo e trabalha com os mesmos recursos, não seria justificado o diagnóstico que muitas culturas ou épocas culturais, ou possivelmente toda a humanidade, tornaram-se neuróticas por influência dos esforços culturais? A dissecação analítica dessas neuroses poderiam ser acompanhada de sugestões terapêuticas que reivindicariam muito interesse prático. Não posso dizer que uma tentativa dessas de transparência da psicanálise para a comunidade cultural não teria sentido ou estaria condenada à esterilidade. Mas teríamos de ser muito prudentes e não esquecer que se trata apenas de analogias e que não apenas com seres humanos, também com conceitos é perigoso retirá-los da esfera em que surgiram e evoluíram. O diagnóstico das neuroses da comunidade também encontra uma dificuldade especial. Na neurose individual, nos serve de referência imediata ao contraste que distingue o enfermo de um ambiente, dito como normal. Tal pano de fundo não existe para um grupo igualmente afetado, teria que ser arranjado de outra forma. E no que diz respeito à aplicação terapêutica da compreensão de que adiantaria a mais pertinente análise da neurose social, se ninguém possui autoridade para impor ao grupo a terapia? Apesar de todas essas dificuldades, pode-se esperar que um dia alguém ouse empreender semelhante patologia das comunidades culturais. Está longe de mim, pelos motivos mais diversos, fazer uma avaliação da cultura humana. Esforcei-me para manter distância do preconceito entusiasta segundo o qual nossa civilização é o que temos ou o que podemos ter de mais precioso, e sua trilha nos levará necessariamente a alturas de insuspeita perfeição. Posso ao menos escutar sem indignação o crítico que acha que, tendo em conta os fins do empenho cultural e os meios de que se utiliza, deveríamos chegar à conclusão de que o empenho todo não vale a pena e o resultado pode ser tão só uma condição intolerável para o indivíduo. Facilita a minha imparcialidade o fato de saber muito pouco sobre tudo isso, de saber apenas uma coisa com certeza, que os juízos de valor dos homens são inevitavelmente governados por seus desejos de felicidade e que, portanto, são uma tentativa de escorar suas ilusões com argumentos. Eu entenderia muito bem quem destacasse o caráter forçoso da cultura humana e dissesse, por exemplo, que a inclinação a limitar a vida sexual ou a impor o ideal humanitário à custa de seleção natural é uma direção evolutiva que não pode ser desviada nem evitada, ante a qual é melhor curvar-se como se fosse uma necessidade da natureza. Conheço também a objeção a isso, a de que tendências tidas por insuperáveis foram frequentemente na história da humanidade postas de lado e substituídas por outras. Assim me falta o ânimo de apresentar-me aos semelhantes como um profeta e me curvo à sua recriminação de que não sou capaz de lhes oferecer consolo, pois no fundo é isso o que exigem todos, tanto os mais veementes revolucionários como os mais piedosos crentes, de forma igualmente apaixonada. A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. Precisamente quanto a isso, a época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente, os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso, daí, em boa parte, e o seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo, cabe agora esperar que a outra das duas potências celestiais, o eterno Eros, empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente imortal. Mas quem pode prever o sucesso e o desenlace? Terminei a leitura do livro
de Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização. Muito obrigado para quem o escutou.